Você tem imunidade baixa? Nesse vídeo eu vou falar quais os sintomas, como que a gente consegue identificar isso e também como que a gente pode melhorá-la. Meu nome é Camille Zanchetti, eu sou nutricionista e eu trabalho há alguns anos na área de produtos naturais. Eu desenvolvi meu mestrado e meu doutorado nesse tema. E eu faço parte da equipe de nutricionistas da Ocean Drop e da Bloom Beats, que são duas empresas especializadas em superalimentos. E nesse vídeo eu vou trazer informações importantes relacionadas a como que a gente consegue identificar se a nossa imunidade está baixa e o que a gente pode fazer, algumas estratégias para a gente melhorar ela. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, que a gente está no meio da pandemia do novo coronavírus, muitas dúvidas têm surgido em relação à imunidade. Inclusive, eu gravei um vídeo só sobre o tema de coronavírus. Mas então, o que é a imunidade? Bom, imunidade é o nome que a gente dá da capacidade do nosso organismo de ele se defender frente a algum agente agressor, como por exemplo algum fungo, bactéria ou vírus, que podem causar alguma doença no nosso organismo. Então a imunidade ela é uma rede de órgãos, células e também substâncias que vão ser responsáveis por manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo e também a defendê-lo frente a algum agente, alguma agressão que possa também estar ocorrendo. O nosso corpo ele tem dois tipos de imunidade. Nós temos então a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Na imunidade inata, nós temos a primeira linha de defesa, as primeiras barreiras. Então, é a primeira resposta a alguma agressão que acontece no nosso organismo. Na imunidade inata, a gente vai ter barreiras físicas, como a nossa própria pele, barreiras químicas, células que vão estar atuando, que vão ser a primeira resposta, então, a alguma agressão. Já a resposta imunológica adaptativa, ela está mais relacionada com algumas células especializadas, como, por exemplo, os linfócitos e também os anticorpos, que estão relacionados, então, com uma memória, né? Quando a gente vai tendo contato com diferentes agressores ao longo da vida, o nosso organismo ele aprende a se defender frente a ele, e quando a gente entra, então, em contato de novo com ele, o nosso corpo ele já está preparado para lidar com esse agente, né? Então, ele está muito relacionado com essa questão da memória e também de tolerância. Como que a gente pode saber, então, se a minha imunidade ou a sua está baixa? Bom, a imunidade baixa, ela está relacionada com uma diminuição das defesas do nosso organismo. E dessa forma, o nosso corpo está suscetível à ação, né, de vírus, bactérias, fungos, micro-organismos de forma geral. Isso faz com que o nosso organismo ele esteja suscetível à ação de parasitas, de fungos, de vírus, de bactérias, de forma geral. Então, se você tem infecções de repetição, doenças oportunistas, se você tem gripes e resfriado com frequência, muito cansaço, estresse, queda de cabelo, candidíase de repetição, então é uma grande chance de você estar com a sua imunidade baixa. Você se identificou em algum desses casos? Conta aqui para mim nos comentários. Bom, mas e agora? Como que a gente pode, então, fortalecer a nossa imunidade? É muito importante que fique claro que a nossa imunidade ela é uma coisa que é construída, né? É um resultado dos nossos hábitos diários. Então, é o conjunto de ações, de escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida. Então, tem alguns hábitos que são importantes, se a gente ainda não tem eles, que a gente passe a adotar eles para que a gente tenha, então, uma vida mais saudável e também uma melhor imunidade. Então, para a gente fortalecer o nosso sistema imunológico, ajudando o nosso organismo a se proteger de possíveis doenças, ou também ajudar ele no combate de doenças que já estão instaladas, a gente tem alguns passos que são importantes. Então, um desses hábitos está relacionado com a nossa alimentação, com a gente se alimentar bem, ou seja, ter uma alimentação variada, colorida, com muitas frutas, com vegetais, porque cada cor desses alimentos está relacionado com a presença de um nutriente ou de algum composto bioativo. Então, por isso que se fala tanto de uma alimentação colorida. Sempre dá preferência a alimentos naturais, alimentos in natura, que passaram por menos processos dentro da indústria, alimentos que os nossos avós
que os nossos pais já conheciam. Também é importante a gente diminuir o consumo de alimentos industrializados, que tem uma grande quantidade de açúcar, de sódio, de conservantes, de corantes na sua composição. A gente deve, descascar mais e desembalar menos. Outra coisa que é muito importante é a prática de exercício físico de forma regular, se movimentar, isso é muito importante. Outra coisa que é essencial é a gente dormir bem. Quando a gente dorme pouco ou dorme mal, isso gera uma série de reações no nosso organismo que acabam levando a uma alteração do nosso sistema imunológico, piorando ele. Então é muito importante que a gente tenha, por exemplo, 7, 8 horas de sono e um sono de qualidade, um sono que a gente acorda no outro dia revigorado. Controlar o estresse e a ansiedade também é fundamental, porque quando a gente está muito estressado, há também um aumento de alguns hormônios, entre eles o cortisol e a adrenalina, e também acaba então afetando o nosso sistema imune. Uma coisa que é muito importante que fique claro é que esses hábitos eles são importantes para a gente ter ao longo da nossa vida. Como eu falei, eles vão contribuir para a gente construir uma boa imunidade. Então, não é para você só seguir isso quando ficar doente, por exemplo, ou quando tiver uma chance de ter ou desenvolver alguma doença. É algo que tem que ser diário. Eu gravei um vídeo sobre os top 15 alimentos relacionados à imunidade, porque por mais que a imunidade seja algo construído, como eu falei, é muito importante que o nosso organismo ele esteja saudável e nutrido para se a gente tiver contato, por exemplo, com algum agente agressor.